Louvado seja Deus. Salve toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa paz esteja no seu coração, esteja na sua casa, esteja na sua família, esteja na sua caminhada. Porque essa paz que o mundo não tem e não a conhece, mas nós sabemos que Ele deixou conosco. Nós somos a igreja de Cristo que vive essa paz maravilhosa que desce do céu. É sua, Ele deu, e o Senhor está conosco. Louvado seja Deus. A nona campanha, né? Estamos na nona, né? Derrubando a muralha inimigo da nossa frente, né? E quantas muralhas não já foram derrubadas? Não é verdade? Nós estamos no processo de regeneração, e esse processo de regeneração em Cristo Jesus, a cada dia nós caminhamos para sermos um homem perfeito, assim como Cristo é. E durante esse curso, né, de performance divina, muitas coisas, muitas marcas vão sendo jogadas fora. Muito aquilo que realmente não pertence a nós, nunca foi nosso, tem que ser lançado fora. Porque nós fomos criados para um propósito, para a honra e glória de um Deus todo-poderoso. Foi para esse motivo que nós fomos criados. Mas o processo de sedição fez com que o homem saísse da posição. O processo do relacionamento. Deus se relaciona com o homem. Isso foi isso que Ele sempre fez. Mas uma mentira foi colocada, e através dessa mentira o homem deu ouvido àquilo que não deveria e caiu no processo de degradação moral. Mas nós temos um Deus que não nos abandonou. Mesmo diante a mentira, mesmo diante a farsa montada por Satanás, Ele nos abraçou e Ele nos deu o ministério da reconciliação. E hoje nós estamos novamente diante de Deus. Você, eu, nós, a igreja de Cristo hoje, dá ouvido à voz do Senhor e volta ao primeiro amor. Volta aquilo que nós realmente nunca deveríamos sair, porque nós recebemos uma herança. A herança adâmica do pecado veio para nós. Mas eu tenho certeza que hoje esta palavra do Senhor vai fazer diferença no seu coração. Pode ter certeza. Porque a divisão criada por Satanás ainda hoje está no nosso meio. Mas você, através do Espírito Santo, que é Ele que faz com que a gente saiba o que é o pecado, a justiça e o juízo, nós preferimos Deus. E preferimos ser filhos de Deus. O Espírito Santo nos trouxe de volta, nos reconciliou com o Pai, o Espírito de Cristo. E hoje nós sabemos, podemos dizer de boca cheia, com a autoridade que Ele nos deu, que somos filhos de Deus, reconciliados com o Pai. A mentira já não faz mais efeito, porque a palavra de Deus é o que nos purifica. A palavra de Deus é o que nos dá direção. A palavra de Deus é o que nos liberta. A palavra de Deus é o sim de Deus para conosco, mesmo sabendo que nós somos pecadores, mas Ele nos aceita, porque Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos Ele, mas Ele nos amou primeiro. Mesmo nós estamos numa condição caída, mas Ele está de braço estendido, disposto a ajudar. Humilhe-se diante da presença do Senhor e Ele te levantará. Louvado seja Deus. Aplausos para o nosso Deus.
Então, para mim foi surpresa ter sido chamado para essa quarta-feira. E é claro que é com alegria que eu estou. Glória a Deus. Nós estamos aqui na casa do Senhor, diante de tantos irmãos, Nós somos irmãos em Cristo. E o amor está em nosso meio. Saiba que esse amor é o que nos torna perfeitos. Esse amor está em você. Não é você que é perfeito porque você pensa que é, mas é aquele que morreu na cruz, e tudo o que ele tem, que ele venceu na cruz, ele nos doou, ele nos deu. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Você sabe o que é ser co-herdeiro? Co-herdeiro é tudo aquilo que Cristo herdou, ele nos doou. É tremendo isso. Se você entender o que é isso, você nunca mais volta para o mundo. Você nunca mais olha para fora, porque está aqui dentro. E saber que o Deus Todo-Poderoso te comprou do pecado, lamaçal do pecado, e te chama de filho, você não sabe, Diz a palavra de Deus que Ele nos colocou no reino do seu Filho amado. Embora você pense que hoje você é isso aí que você vê no espelho, você já não é mais. Você é espiritual. Você vive no reino. Você não vive mais nesta terra. Nós somos comprados por um Deus Todo-Poderoso do pecado. E é por isso que você tem que pegar com autoridade e dizer: eu sou filho de Deus. Diga isso com autoridade. Eu sou salvo, porque houve um que não pegou. E nós vamos entrar nessa história. João 8:44. Vamos lá para João 8:44. Eu quero dizer para vocês que esta noite, não olhe para esse pregador, não olhe para esse homem, olhe para Jesus. Olhe para o autor e consumador da fé. Não ligue para a minha voz, mas fique atento à voz do Senhor. Não busque em mim verdades, porque eu não tenho verdade. A verdade é dele. Ele é o dono da verdade. Eu creio na verdade que ele prega. Eu creio na verdade que ele trouxe. Então faça isso essa noite. Entre no espiritual, porque você é espiritual. Então, todos encontraram? João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus Cristo. Bote a mão no seu coração e diga: eu tenho por pai o dono da verdade. Jesus Cristo é o meu Senhor e Ele fala a verdade. Por isso creio. Oh glória. Oh glória. Esse ambiente é um ambiente de oração, é um ambiente de fé. Então eu não preciso orar para que vocês entendam que essa palavra é a palavra de Deus. Porque tudo aquilo que foi entoado, eu creio, Deus está recebendo. Uma coisa que você tem que fazer com cuidado quando estiver na casa do Senhor é:
falar e pensar, porque Deus sonda corações. Então tome cuidado com seus pensamentos neste momento, porque aquele que sonda os pensamentos, ele está aqui. E a Bíblia diz que, a palavra do Senhor nos diz, em João 4, do 23 ao 24, que Deus é Espírito, e carece que aqueles que o adorem em verdade e em Espírito. Então seja um adorador hoje, em verdade e em Espírito, porque hoje é a verdade que nós devemos pregar e não a mentira, porque a mentira está lá fora, mas a verdade está aqui dentro. Porque a verdade é o Senhor. O que Ele trouxe para nós é verdade. É que nós éramos pecadores, é que nós estávamos no pecado, mas o Deus Pai, com seu divino amor, deu de presente o seu Filho para morrer na cruz, para que nós possamos hoje viver nessa verdade, que é o Evangelho. Então hoje nós vivemos nessa verdade porque houve um Deus que nos amou. Olha você, irmão, ele é fruto desse amor, ele é imagem e semelhança desse amor. E por que que o diabo quer tanto fazer divisão com o nosso irmão? E por que o diabo cria tanta situação para que você olhe para o irmão e diga que ele não é seu irmão? E por que que o diabo quer tanto fazer divisão na igreja? Vamos lá, vamos entender isso. Em Isaías 14:13, diz que foi encontrado cobiça no coração. Então tudo começa ali, com Satanás ainda no lugar celestial, mas arquitetando cobiçar. Ele disse que, segundo a vontade dele, era fazer um trono acima do Senhor e ser igual a ele. Então a mentira, ela sempre tem algo por trás. A mentira nunca ela está simplesmente na mentira. Quando a mentira vem, pode ter certeza, alguém está traçando um plano para usufruir de algo. E Satanás é ardiloso, ele sabe disso. E nós vamos caminhando nesse pensamento de Satanás, e nós chegamos a Gênesis. Ali em Gênesis, ele vê uma mulher à parte, ele vê uma mulher descuidada, olhando para aquele fruto que foi proibido de comer, que havia, porque no começo só havia uma lei. Qual era a lei? Não coma. Só. E o homem foi capaz de respeitar essa lei? Não. E hoje nós temos 10 e continuamos ainda tropeçando na lei. Mas o fato é que Satanás encontra ali essa mulher a olhar para aquele fruto, e ele começa então o seu plano maquiavélico. Ele induz ela com a mentira, dizendo: é assim que Deus tem dito que vocês não devem comer dos frutos que tem aqui. Ela disse: não, podemos comer de fruto. Não se esqueça que sempre quando alguém pergunta algo a você, na realidade ele tem a resposta. Ele está só sondando para ver se você concorda com ele. Então Satanás percebe que ela diz: não, mas aquele fruto ali nós não devemos nem tocar. Deus disse isso? Não, mas pode ser ter sido Adão que tem comentado com ela e tem colocado esse aumentativo. Pode ter sido dela também. Mas o fato é que
naquele momento, Satanás coloca a sua mentira. É porque Deus sabe que no dia que você provar dele, vocês serão igual ao Altíssimo. Qual era o desejo de Satanás lá em Isaías 14? Era ser igual ao Altíssimo. E qual foi a mentira que ele colocou para que Eva comesse a árvore proibida? O mesmo desejo. Para quem nós estamos dando os ouvidos? Igreja do Senhor. Você vem para este lugar, você vem para a igreja para ter comunhão uns com os outros. E aí aqui todas as quartas e todos os domingos tem um pregador a falar. E você leva essa palavra para casa? Você guarda essa palavra no coração? Eu já tenho visto de alguns, não nessa igreja, mas que passa e diz assim: irmão, como foi a palavra? Ah, foi uma bênção. E ele pregou em que? Eu me esqueci. E qual foi o livro? Nem me lembro. Como é, irmão, que você vai se proteger das astutas ciladas do inimigo? Como é que você vai derrubar muralhas do inimigo se a verdade não vai estar em você, que é a palavra? É a palavra que lhe sustenta. O engraçado é que Deus, Ele nos alimenta de forma diferente. Ele nos alimenta pelo ouvido. De sorte que a fé vem pelo ouvido e o ouvido a palavra de Deus. Então, aqui na igreja, com relação a Deus, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, aqui no culto, por Deus, você é alimentado pelos ouvidos. E aí, a sua alma se enche de alegria. E aí você está preparado para as astutas ciladas do inimigo. Aí você está preparado para romper cadeias. Aí você está preparado para derrubar muralhas de impossibilidade. Aí você está preparado para derrubar muralhas que muitas vezes na sua mente você acha que não pode. Mas você tem que entender que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele te deu poder para que você simplesmente com a palavra vindo da boca de Deus, você derrubar essa muralha de impossibilidade que está na tua casa, que está no teu trabalho, que está na tua família, que está no teu filho. Saiba que você é um escolhido de Deus, você é um filho de Deus, você tem poder para romper com esta muralha. É pela fé. Então nós vamos vendo que Satanás, com essa mentira, através da mentira, nós vamos ver que todo tipo de situação vem atrás. O que é que vem atrás depois da mentira? Aí nós vamos ver que a palavra diz o seguinte: que ele era querer desfazer o desejo do vosso pai, e ele foi homicida. Depois da mentira veio o homicídio. Por quê? Porque quando se mente, automaticamente você não está levando a verdade para alguém. Você está omitindo a verdade. Imagina só, o marido quando ele mente para a mulher, quando ele está em prostituição, ele jurou no altar que amava ela, que ia cuidar dela, mas aí ele arranja outra. E quando ele arranja outra, ele começa a mentir para a mulher. E aí é homicídio. Porque se você diz que ama e você mente, você está fazendo o que com essa pessoa? Você está matando ela. Por isso que adultério é a morte da esposa ou do esposo. E é onde Satanás ultimamente tem agido muito. É onde Satanás tem levantado muita barreira. Por quê? Porque nós sabemos que Cristo diz ali em Mateus 19, diz que por causa da dureza do coração, Moisés deu carta de divórcio. Por causa de quê? Do perdão. Tem que haver o perdão. E ele tem que se arrepender do que está fazendo. Ele tem que parar de ser homicida. Ele tem que parar de fazer a vontade de Satanás. Porque
porque ele deu a palavra de que iria honrar o casamento. Ele deu na presença de uma grande nuvem de testemunha e de Deus Todo-Poderoso. Então a vontade de Satanás é o quê? É matar. Nós vamos ver em João 10 que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas a igreja do Senhor, ela tem a palavra de vida. E nessa o Satanás não toca. Porque aquele que nasceu de Deus, ele não peca. Ou por via da dúvida, ele não se permite pecar. Ele abomina o pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo está em você. E você tem discernimento que ali é o ardid de Satanás. Que ali é Satanás lançando palavra de morte, não só para você, mas para toda a sua família. Mas aquele que é vida está em você. E você começa a perceber que as astutas ciladas de Satanás estão ali. E você resiste. Resiste. Porque a palavra de Deus vai te dar condição de você resistir ao mal. Então, olhando para essa situação, ele vai começar a dizer: vocês têm por pai o diabo. Quem era o diabo? O mentiroso, o ardiloso, o falso. E com quem ele estava falando? Com homens que conheciam bem a palavra de Deus. Porque nós vamos ver em João, no Evangelho de João, que a palavra do Senhor disse que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Por quê? Porque resistiram ao Senhor. É para eles saberem quem era Cristo. É para eles saberem que ali era o Filho de Deus. E ele se revelava. E ele dizia que era o Messias. Mas esse povo, ele endurecia o coração. Por quê? Porque assim como Satanás era o quê? Se nós formos ver, era Lúcifer, um anjo ungido. E o que é ungido? Ungido era aquele que tinha uma ordem sobre ele. Unção quer dizer ordem. Então havia uma ordem sobre Satanás. E o interessante também, como nós vamos ver em Ezequiel 28, é que quando Satanás é criado, ele é criado com uma roupa diferente. Diz que todo tipo de brilho estava sobre ele. E tem algo mais interessante, é que quando ele foi criado, houve uma grande festa. E diz que os pífaros, os tambores, tudo ali glorificava a criação de Satanás. O grande problema, sabe o que é, irmão? É que muitas vezes, quando alguém está numa posição em que se coloca digno, a palavra do Senhor diz que se nós quisermos sermos grandes lá no céu, nós devemos servir ao menor. Satanás, ou Lúcifer, tinha também por direito, a mão de Deus, ser um anjo de guarda ali, guardar Adão e Eva. E foi isso que ele fez? Não, ele preferiu desviar, ele preferiu não atender. A grande situação é que a posição que eu e você nos encontramos, o nosso trabalho é guardar aquilo que é do Senhor. Guarde a sua casa, guarde a sua família, guarde os seus filhos, venha para a igreja e também defenda o irmão. É assim que nós derrubamos as muralhas do inimigo, é com amor, irmão. A palavra do Senhor diz que a única coisa que nós devemos ao mundo é o amor. E foi isso que nós encontramos em Cristo. É com isso que nós vencemos o mundo. É com isso que nós derrubamos as muralhas. É com amor. Foi assim que o nosso Deus maravilhoso venceu as astutas ciladas do inimigo. Parecia ser difícil. E parece ser difícil para nós. Mas sabe por quê? Porque a semente de Satanás, aquela palavra da mentira, ainda continua dentro da gente. Quantas vezes nós não somos acusados e a gente quer revidar? Quantas vezes alguém diz uma palavra conosco e nós queremos partir com ele no braço? Vença o mal com o bem.
Derrube essa parede que existe ainda de Satanás, querendo sondar a tua mente com a palavra de Deus, com a palavra de amor. É interessante, irmão, isso. Hein? Colocando um pouco aqui, abrindo um parênteses, eu trabalho numa portaria e chegou lá uma mulher uma vez, começou a falar, eu comecei a falar de Jesus para ela. E numa da altura da conversa, eu disse que tinha conhecido Jesus e eu sou fiel à minha esposa, porque hoje eu conheço Cristo, e Deus é fiel para comigo, e eu também tenho que ser fiel para com meu Deus. Depois eu fiquei sabendo que aquela mulher tinha sido traída, e eu sei que quando eu comecei a dizer que era fiel, aquela mulher se enfureceu. Aquela mulher ficou com raiva. Aquela mulher disse cobras e lagartos. Comigo, eu acabo de dizer o que ela disse, né? E ela me chamou de coisas realmente indecorosas. E hoje eu entendo por quê. Porque houve um dia também em que eu não sabia o que era amor. Houve um dia em que eu também não atravessava essas barreiras. Eu estava preso, porque eu não conhecia esse Deus que liberta. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres, irmão, para andar. Não existe barreira naquele que crê em Cristo. Não existe muralha naqueles que foram libertos por Cristo. Todas as barreiras já caíram por terra. Não há nada que há na nossa frente, porque hoje nós andamos livres. Nós podemos dizer que somos filhos de Deus, porque somos livres. Nós andamos para lá e para cá, porque nós temos liberdade em Cristo Jesus. A igreja do Senhor, ela é livre para adorar. A igreja do Senhor é livre para profetizar. A igreja do Senhor, ela é livre para dizer que nós somos herdeiros do céu em Cristo Jesus. Quereis satisfazer o desejo do vosso Pai. Então, Jesus coloca essa questão e diz: satisfazer o desejo do vosso Pai. Nós temos como coerência satisfazer o nosso Deus, porque nós temos como exemplo Jesus Cristo. Porque na hora que ele estava sendo batizado, ali diz a palavra de Deus que aquela voz ecoando do céu disse: esse é o meu filho, a quem me alegra. Você, como filho de Deus, você tem como propósito alegrar a Deus. Diz a palavra de Deus que a alegria do Senhor é nossa força. E por que a alegria do Senhor é nossa força? Porque nós o alegramos e Ele manda poder sobre nós. Porque nós temos fidelidade com Ele. Porque nós buscamos amar. Porque nós buscamos a fazer aquilo que os estatutos e o mandamento mandam. Porque nós vivemos de acordo com esta palavra. Porque nós amamos o nosso irmão assim como ele nos amou. E é por isso que nós sentimos alegria. Me alegrei quando disse que ia na casa do Senhor. Tão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. É maravilhoso, irmão. É maravilhoso. Eu não sabia, mas é tão legal. Quando eu digo legal, é muito mais do que isso. Olhar para o meu irmão e dizer assim: Ronaldo, você é uma benção. Hein? Entende? Porque hoje nós temos comunhão com Deus, e eu posso chamar você de irmão. Quando eu era do mundo, quem era que me chamava de irmão? A não ser da irmandade da maconha, porque a qual fazia parte. E então nós estávamos fumando um lá, um dois, desse bem, irmão. Entende? Irmão, e aí? Então, olha só como era a história. Aonde era que nós estávamos? Nós estávamos na mentira. Chamava de irmão, mas só bastava pisar no pé do outro, o bofete comia. Não existia perdão. Mas aqui não. Aqui é a casa de Deus. Aqui as muralhas são derrubadas. As muralhas da inimizade são derrubadas. Aqui só reina o amor, porque o nosso Deus é amor.
O desejo do vosso Pai, as vontades, a cobiça. Irmão, nós temos que derrubar essa barreira que ainda há em nós. Lá em João, 1 João 2, 15, 16, diz que o desejo, a concupiscência que está em nós é do maligno. Entende? Por quê? Porque nós temos que estar satisfeitos com o que Ele nos deu. Eu e você, nós devemos estar satisfeitos. Porque tudo que Deus nos deu é do agrado dEle. E nós devemos estar satisfeitos com o que Deus nos deu. Ali em Mateus 6 diz: olha, não veio o lírio do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu assim. Eu estava nesse versículo, eu achei tão interessante. Porque a roupa de Salomão, eu tenho certeza, o rei, ele mandava fazer do melhor alfaiate. Sim ou não? Eu tenho certeza que o melhor alfaiate trabalhava para ele. Mas o lírio do campo se vestia melhor, porque a roupa do lírio do campo quem fazia era ele. E aquilo que Deus faz é lindo. Quantos irmãos maravilhosos tem aqui? E aí eu tenho um amigo que sempre diz assim: meu lindo. Né? Porque na realidade os filhos de Deus são lindos. Porque na realidade essa questão de beleza é uma questão de julgamento. E Deus não julga ninguém, pelo contrário, Ele ama. Então, se nós somos filhos de Deus, eu não posso julgar você pela beleza, mas eu tenho que olhar para você e julgar você com o amor que você tem. E o amor que você tem é lindo. E é por isso que eu chamo você de meu lindo, porque Jesus é lindo. E é assim que nós derrubamos as muralhas do inimigo. É quando nós nos amamos no amor de Cristo, e aí nós nos tornamos perfeitos, porque o Espírito Santo está no nosso olhar, está na nossa vida, e nós olhamos para o irmão e dizemos: irmão, eu te amo, porque assim como Cristo me amou, eu também te amo, e essa muralha cai por terra. Aleluia, glória a Deus. E ele diz que o vosso Pai, quem era? Mentiroso. Porque a única coisa que é atribuída a Satanás ou ao diabo é a mentira. A paternidade dele é a mentira, né? Na realidade, quando ele diz o vosso Pai, falando com eles, não é um pai de criação, não é um pai de genética, mas é um pai de indução. Porque quando o pai da gente diz faça isso, a gente obedece. E se Deus diz ame, você ama porque é Deus que está mandando. E nós temos o nosso Pai na terra e obedecemos por um curto tempo, e Ele nos dirige como bem lhe parece, e nós obedecemos. Por que não obedecemos a Deus? Mas no processo de indução, nós obedecemos Satanás. Quando ele coloca uma sedição na sua mente, né? Achei legal no Facebook, é que tem aquele ele não, né, que dizia, né? E aí tinha uma figura de Satanás ali com o chifrão, né? E botava uma pessoa, vai lá e bota ele não na televisão, quer dizer, atiçando o outro. Entende? E é isso que é colocado na nossa mente, irmão. Quantas vezes, né, o irmão talvez não respondeu bem do jeito que você queria, e o que é que se passa pela sua mente? Ele não, né? Então, irmão, nós temos que evitar os ardis de Satanás. Quando nós evitamos o ardid de Satanás, pode ter certeza, nós vamos ser livres, nós vamos nos encontrar bem, e não há barreira em nossa frente, porque o campo do inimigo é a nossa mente. E o Senhor, Ele quer trabalhar na nossa mente. Ele quer te dar um novo caráter. Porque o caráter que Deus nos deu lá foi corrompido pela palavra de sedição, de indução.
Então ele continua dizendo, porque na realidade o homicídio também, a morte, é separação. Morrer não é bem morrer e se acabar. Então quando o diabo ele fez separação ali, colocando a palavra de mentira, ele separou o homem de Deus. Ele gerou morte. E que morte foi essa? Separou a vida, porque Deus é vida. Deus poderia ter aniquilado o homem ali? Sim, mas por ele ter sido enganado, ele deu uma nova chance. O diabo pensou, agora é o fim do homem. Mas Deus, com muito amor, viu que a sua criação não merecia um fim. Ele expulsou do paraíso e disse, agora vocês vão plantar. E por causa disso, a terra será amaldiçoada e será dada espinhos. Se o que você tem atualmente como muralhas são espinhos, saiba que o nosso Deus, Ele também sofreu. Ele também foi colocado espinho ali na sua cabeça. E saiba que com Cristo Jesus, se você estiver com Cristo, esses espinhos aí vão servir para a glória e honra do Senhor. Se a sua muralha é isso, Paulo também tinha um espinho na carne, para ele lembrar de quem era Deus. Saiba que se você tem uma muralha formada de espinho, pode ter certeza, o Senhor venceu os espinhos e você também vai vencer. Não te preocupas com a dor, porque o nosso Deus vai te dar o alívio. Não se firmou na verdade, quer dizer, ele nunca se enraizou, nunca se apropriou da verdade, porque dentro dele havia só ambição, engano e mentira. Quando profere mentira, fala do que é próprio, é mentiroso e pai da mentira. Vamos pegar agora um outro texto que também dá rima com esse. 1 João 3. E aí eu vou finalizar. 1 João 3. Amém? Todos acharam? Vamos lá. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fosse chamado Filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Você está entendendo? Quantos estão entendendo? Nós somos filhos de Deus. Nós conhecemos a Deus como Pai. É por isso que nós temos lá fora uma adversidade. É por isso que lá fora muitas vezes esses crentes aí dizem que estão salvos. Por quê? Porque eles ainda vivem na mentira, irmão. Mas nós temos a verdade. Nós somos os únicos capazes de transpor muralha, porque a verdade está conosco. A verdade fez morada em nosso coração. Cabe a nós também fazer com que eles enxerguem. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que dele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Seja santo, porque Ele é santo. Deus quer que você seja santo. Rompa a muralha da mentira, da carnalidade que Satanás colocou no seu coração, na sua casa, na sua família. Seja o intercessor da sua casa. Creia que Deus está fazendo uma obra maravilhosa na sua casa. Creia que nesse momento o Senhor está fazendo algo tremendo lá na sua casa, nos seus parentes. Creia que o Senhor está tirando a incredulidade. Creia que nesse momento o Senhor está operando, porque nós viemos para cá para justamente derrubar essa muralha de impossibilidade, a incredulidade.
E qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conhece. O Salmo 1 ele vai dizer que bem-aventurado o homem que não se senta na mesa dos escarnecedores, mas tem prazer na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite. E é assim, irmão, que a cada dia você vai rompendo barreira. E é assim que a cada dia a glória de Deus vai chegando na tua casa, porque você tem prazer de meditar na palavra de Deus, nos mandamentos do Senhor, nas ordenanças do Todo-Poderoso, e Ele vai fazer coisas maravilhosas na tua casa. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para que isso se manifestou, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Oh Jesus. E Tiago 4,4 vai dizer adúlteros, e adúlteras, que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, irmão, não deixe que o diabo crie muralhas. Você está na presença de Deus. Não volte novamente para o mundo. Creia que Deus está fazendo uma obra maravilhosa, não só na sua vida, mas na sua casa. Você é uma coluna levantada por Deus. Você é um homem, uma mulher de Deus que está aqui como intercessor, justamente para aquelas coisas que estão acontecendo na sua casa, aquela adversidade que está na sua casa, ser rompida. Não desanime. Não ache que Deus não está fazendo nada, porque Deus está fazendo sim. Eu também não acreditava assim. Eu também não pensava assim. Eu também não achava assim. E olha onde eu estou hoje. É para a honra e glória de Deus. As muralhas que haviam na minha vida foram rompidas. Elas caíram e hoje eu dou glória a Deus. Você também vai dar, irmão. Porque Ele é poderoso para fazer. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Oh Jesus. Se a gente for olhar esse texto, ele vai dizer: não vive na prática do pecado. Quem nasce de Deus não tem mais vontade de fazer o que é errado. Quem se alimenta de Deus não tem mais ânimo de voltar para aquela velha vida, porque o Senhor é luz, e você sente prazer de estar na casa do Senhor. Tudo isso é para a honra e glória do Senhor. E qualquer que é nascido de Deus não peca, porque